Oi pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Começando nesse friozinho, mais uma edição do Unifev em Pauta, te deixando atualizado das últimas notícias da instituição, o que você confere logo a seguir. E o curso de Medicina da Unifev tem um projeto super bacana de incentivo à amamentação, que busca divulgar por meio de mídias os benefícios e mitos de amamentar. Os conteúdos foram inspirados em campanhas mensais, desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O projeto de extensão visa aumentar a frequência nos grupos de aleitamento e propagar também conhecimentos sobre a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e a complementar até os 2 anos ou mais. O público-alvo são gestantes, puérperas, que são mulheres no período pós-parto, nutrizes e suas famílias. Vamos entender melhor sobre esse projeto a seguir. Eu vim no projeto ele tinha 1 semana de vida. A primeira semana eu sofri muito com a amamentação, foi muito doloroso, porque a gente acha que é instinto, né? Qualquer uma vai conseguir amamentar, mas não é bem assim. A hora que realmente você sai do hospital, você sozinha com a criança, você vê que você não tem habilidade, que o bebê não sabe fazer a pega correta, e aí eu sofri bastante, eu tive fissura na mama e a gente começa a usar pomada, né? Porque indicam as pomadas. Quando eu cheguei, aí a doutora Marlene me convidou para o aleitamento, né? Com a parceria com a Unifev. Eu vim junto com o Theo, 1 semaninha, e ela me ensinou posições diferentes do que a tradicional, aonde eu consegui assim com mais facilidade fazer a pega melhor dele e ele conseguia amamentar, realmente ter um aleitamento mais completo, um aleitamento mais efetivo, né? E aonde ele começou realmente a estimular mais a minha mama e a ter a descida correta do leite, e aonde começou a fluir e a cicatrizar a mama pela pega correta. Quando a gente tá dentro de casa sozinha com a criança, a gente começa a escutar mãe, sogra, todo mundo falando muito, e a gente começa a ficar angustiada realmente, assim, agoniada, que não tá dando certo. E quando a gente sai daquele ambiente e vem para outras pessoas que tenham uma facilidade, que consegue explicar de uma forma diferente, você vê outras mães passando o mesmo que você não é a única que está sofrendo ali, te dá mais segurança, mais prazer, talvez, não sei a palavra correta, assim, mas te passa realmente uma segurança maior para amamentar. Sai do ambiente da família, né? A gente vem para um ambiente onde existem profissionais que te auxiliem, que te ajudam, e a gente vê outras pessoas, outras mães passando por essa mesma situação. Te passa uma segurança, te passa uma calma, né? Para você conseguir fazer sozinha, te dá mais tranquilidade. Este projeto foi idealizado pelas alunas da Liga de Pediatria, logo depois de elas terem passado pelo período onde elas aprendiam muito de pediatria e onde nós estudávamos o aleitamento materno. Nesse período, nós costumamos fazer grupos de aleitamento materno, e essas alunas especificamente estavam participando dos grupos lá na unidade básica do Colinas. Porém, a adesão, a participação era muito baixa nesse período. Então, as alunas pensaram em um projeto que estimulasse as mães a descobrirem, a se atentarem para a importância do aleitamento materno e participarem mais dos grupos que existem, vários na cidade, existem em todas as unidades básicas e há muitos anos. Então, a importância dessas mães participarem. Porém, nesse interim,
começou a pandemia e o nosso projeto ficou paralisado. Então agora, como estão sendo retornadas as atividades presenciais, nós demos então prosseguimento no projeto, mas o objetivo é esse. Nesse momento não está acontecendo grupos de aleitamento por conta da pandemia, mas de qualquer forma é muito importante a gente salientar e orientar que esse aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ele será um diferencial na saúde do bebê. Então, nessa campanha, as alunas correlacionam as vantagens do aleitamento materno com os temas discutidos em cada mês. Por exemplo, agora, maio, lilás, nós temos a campanha das doenças inflamatórias intestinais. Então, lembramos para todo mundo, e principalmente para as mães que estão com seus bebês, que amamentar vai protegê-los de doenças inflamatórias intestinais durante toda a sua vida, e nesse momento, nesse início de vida, é a maior proteção que ela pode dar contra doenças infecciosas intestinais, como a diarreia. Então, e assim, a cada mês será discutido algum tema, lembrando da importância do aleitamento. Nós sabemos isso de longa data, que o apoio à amamentação ele é muito importante, porque apesar de ser uma coisa natural, nem todas as mães conseguem de uma forma tranquila fazer essa amamentação exclusiva. Se ela não tiver uma orientação adequada, uma ajuda, um apoio, pode não dar certo. Por quê? Porque se houver uma pega errada, vai fissurar o mamilo, pode sangrar, pode ser um processo dolorido, e isso vai ser um dos motivos do desmame precoce. Outra ideia é que sempre pode ser oferecido uma mamadeira, uma chupeta, que não vai interferir no processo da amamentação. E nós sabemos que isso também vai ser o primeiro passo para o desmame precoce, oferecer qualquer tipo de chupeta ou de bico para esse bebê. Então essas orientações, elas são muito importantes. E o apoio para fazer uma amamentação sem trauma, sem sofrimento, as mães vão conseguir nas unidades básicas e principalmente nos grupos de aleitamento. É muito interessante porque tudo começou dentro de uma aula com a doutora Marlene Chinelato, e foi muito legal porque nós estávamos dando ideias sobre como motivar as gestantes, né, as mães, a amamentar. E tudo surgiu porque a gente perguntou por qual motivo isso não aparecia mais nas redes sociais, por que isso não aparecia na televisão, por que não aparecia na rádio, já que as mães têm acesso aos meios de comunicação, né? E aí foi quando a doutora Marlene falou bem assim, por que a gente não faz então, né, esse tipo de trabalho, um projeto de extensão? E foi muito legal, deu tudo certo. Nós somos em 4 alunas participando, junto com a doutora Marlene. Nós fizemos vídeos, e foram vídeos assim que deixaram a gente também muito contentes de participar. Desde o início da graduação, a gente aprende que medicina não é só curar, né? E sim promover saúde, ensinar, mostrar para a população o que é a autonomia, dar autonomia através do conhecimento, né? E isso foi bem o que a gente trabalhou mesmo nesses últimos meses, junto com a doutora Marlene. Nós trabalhamos muito, estudamos muito para conseguir passar essas informações para as gestantes e para as mães, e deu tudo certo, foi muito, muito legal, muito, muito gratificante participar desse momento. Tem sido muito bom, assim, a gente tem aprendido muito junto com a doutora Marlene e com todas as expectativas que a gente tem para esse projeto. Desde o começo, a doutora Marlene foi muito prestativa com a gente e se dispôs com todo o prazer em ajudar a gente, em buscar mais conhecimento para levar para essa população. E desde o começo a gente colocou na nossa cabeça que a gente queria ajudar. Então, o nosso principal objetivo era ajudar. Então, realmente, levar o conhecimento de uma maneira que atinja a maioria da população, de forma simples, de forma objetiva, e que realmente
trouxesse autonomia para elas poderem amamentar de uma forma mais prazerosa, amamentar de uma forma mais natural, que não fosse uma coisa que fosse um peso para elas. Então, lá no começo, foi muito interessante que a maioria das mães tem muitas dúvidas. Então, a gente conversava que era muito interessante que a cada encontro eram dúvidas diferentes, de pessoas diferentes, de estilos de mães diferentes, e foi muito bom que a gente pôde sanar essas dúvidas. E a gente quer crer que, assim, quanto mais dúvidas, melhor porque as pessoas começam a procurar mais sobre o assunto, começam a saber mais e se apropriar mais da autonomia que elas podem ter. A Fundação Educacional de Votuporanga FEV, mantenedora da Unifev e da Rádio TV Unifev, está com editais de contratação abertos para diferentes cargos. São eles: cinegrafista, sendo uma vaga, técnico de manutenção, uma vaga, e jornalista, uma vaga, com prazo para inscrições até o dia 7 de julho, além de analista de sistema, 2 vagas, com inscrições até o próximo dia 13 de julho. Para concorrer às vagas, é preciso preencher uma ficha de inscrição disponível no site da instituição, unifev.edu.br/editais. No ato do cadastro, o candidato deve anexar um currículo. Os editais completos e mais informações podem ser acessados no link unifev.edu.br/editais. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone, que é o 17 3405 9990, no ramal 896. E a gente agora vai rapidinho para o intervalo, mas fique aí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você sobre a instituição. Até já! Unifev em Pauta já de volta do intervalo e a gente então continua a trazer mais notícias para você da instituição, começando o segundo bloco do programa agora. E a gente fala de saúde em pauta e quem conversa com a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. Vamos ver qual assunto o professor traz hoje pra gente. Olá, precisamos falar de algo importante e fazer com que você fique seguro e compartilhe isso com seus amigos e familiares. Nós temos que reforçar a importância da vacinação contra o Covid-19. A vacina, ela é fundamental e todas as vacinas que estão sendo oportunizadas no Brasil são eficientes, eficazes e partiram de várias testagens e principalmente a fase 3, que envolveu milhares de voluntários para que fosse definido os níveis de eficácia e os níveis de eficiência das vacinas. As 3 vacinas oportunizadas no Brasil, Coronavac, AstraZeneca e a Pfizer, elas conseguem garantir o nível de eficiência entre 50% e 80% na primeira dose e todas elas mantêm níveis acima de 90% de eficiência e eficácia após a segunda dose. Todas elas apresentam efeitos adversos baixos na primeira dose, que passa a ser dor de cabeça, febre, mal-estar, mas muitos não sentem nada a não ser a dor no braço pela picada. Agora, a segunda dose não apresenta quase nenhum efeito adverso, e isso é muito importante porque já há uma equilibração e uma manutenção do sistema imunológico pela primeira dose. Lembrem-se disso, a vacina é fundamental para a proteção pessoal, mas também para que nós cheguemos na imunização coletiva. A imunização coletiva só será possível quando mais de 70% dos brasileiros forem vacinados. Isso significa que nós vamos conseguir um controle efetivo da pandemia. Quanto mais nos vacinarmos, melhor para conseguirmos chegar à nossa normalidade. Vamos reforçar isso aos seus parentes, familiares e amigos. Nós temos uma vacina importante que foi conseguida com tecnologia de alta capacidade,
um esforço e envolvimento científico de vários órgãos no mundo inteiro, e nós temos essa oportunidade de sermos imunizados, garantirmos anticorpos eficientes contra o coronavírus. Nós temos que garantir isso e evitarmos fake news, porque elas não ajudam em nada a garantirmos a nossa imunidade e segurança em uma forma geral para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil. Nós temos que incentivar a vacinação. Não há nada que dificulte ou impossibilite, a não ser que você não queira fazer parte desse processo. Se vacine. Vacina boa é vacina no braço. Isso aí, obrigada, professor. E a gente troca de assunto agora e fala de língua portuguesa, porque o docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações para usarmos em nosso dia a dia no Português São 2. Vamos acompanhar então o vídeo de hoje sobre adjetivos. Oi, bem-vindo ao Espaço Português São 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Para essa semana eu fiquei pensando nas classes de palavras que existem, né? Dentre as 10 classes de palavras que existem na morfologia, uma delas é o adjetivo. Lembra do adjetivo? A função dele é qualificar. A função dele é dar características ou qualidades em relação a alguém ou alguma coisa. E eles são usados muito frequentemente. Normalmente, eles estão associados a um caráter subjetivo, né? Eles dependem da maneira como a gente percebe alguma coisa ou alguém, né? Alguma coisa ou alguém. E aí nós passamos a adjetivar essas coisas. E dentre essas formas de adjetivação, existe uma que nós chamamos de superlativo absoluto sintético. Olha o nome do palavrão, superlativo absoluto sintético. E para que serve? A ideia é ressaltar as qualidades de maneira muito intensa. É falar das características de alguém ou de alguma coisa, mas de maneira assim... a ressaltá-las mais do que o que seria normal. Então você quer qualificar e você quer elogiar ou depreciar alguma coisa muito, 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 muito. Para isso a gente usa o tal do superlativo absoluto sintético. A principal característica do absoluto sintético é que é uma palavra só, e aí geralmente ele tem o que nós chamamos de sufixo, que é esse finalzinho aqui, ó, que dá o tom, né, para o superlativo absoluto sintético. Eles são pouco utilizados na língua portuguesa, a gente não utiliza com tanta frequência, a gente até estranha às vezes, né? A gente até desconhece o uso desses superlativos. Por exemplo, quando a gente quer dizer que alguém é muito bom, a gente fala que essa pessoa é boníssima. Quando a gente quer dizer que essa pessoa é muito boa, a gente diz aquela pessoa é boníssima. Não é um termo próprio do vocabulário cotidiano, do vocabulário do dia a dia, mas é bastante útil quando você quer economizar palavras. Então dizer que alguém é boníssimo é dizer que alguém é muito bom demais. Eu vou mostrar alguns outros aqui para vocês vão me dizer se vocês fazem ideia, né, de que superlativos, a que adjetivos esses superlativos estariam associados. Por exemplo, se eu dissesse que alguém é crudelíssimo, eu diria que essa pessoa é muito o quê? Pensou? Crudelíssimo, muito cruel. Cruel demais, crudelíssimo. Vai dando uma olhada. Dulcíssimo, se eu dissesse que alguém ou alguma coisa é dulcíssima, dulcíssimo, significa que é muito doce, doce demais, dulcíssimo. Nota que normalmente, né, o sufixo aí, ele é muito próximo, ele é muito parecido. Ou rimo ou cimo vai se repetir. Se eu disser que alguma coisa é libérrima, é uma coisa extremamente ou excessivamente livre. Então, muito livre, libérrimo. Pobre demais, paupérrimo. Eu já acabei respondendo, né? Em vez de eu perguntar primeiro, eu já respondi. Pobre demais, paupérrimo, né? Tá na moda usar o paupérrimo aí. Dá pra gente usar em diversas situações, né? Vai ser útil. Ó, esse aqui é bacana também, macérrimo. Se alguém te chamar de macérrimo, é legal ou não é legal? É bacana ou não é? Então depende aí depende de gosto. Macérrimo é muito magro. Nossa, mas não posso falar magríssimo?
apesar de existir e de nós termos consagrado na oralidade o termo magríssimo ou magérrimo, já ouviram magérrimo também? Também é consagrado pela língua, mas dentro do padrão do superlativo absoluto sintético nós usaríamos macérrimo para falar de uma pessoa que é muito magra. E amaríssimo, esse aqui não sei se a gente acertaria não, amaríssimo, parece que vem de amar, de amor, alguma coisa assim, não é? E na verdade vem de amargo, aquilo que é muito amargo é amaríssimo, não tem nada a ver com o verbo amar. Ó, eu fiz assim, ó, eu tô cheio das estratégias, aí eu fiz uma dobra assim, ó, tá vendo? Então, crudelíssimo de cruel, dulcíssimo de doce, libérrimo de livre, paupérrimo de pobre, macérrimo de magro e amaríssimo de amargo. Aí você fala, mas eu preciso disso, eu vou ter que saber disso, assim, é muito necessário que eu saiba, vou morrer se eu não souber? Aí eu, pensando nisso, eu já coloquei algumas observações. Primeira delas, o aspecto vocabular. A gente nunca perde por aprender palavras novas, por ter conhecimento em relação às palavras novas. O meu pai sempre ensinou que conhecimento não ocupa espaço, né? Em algum momento, mais dia menos dia, a gente acaba utilizando aquilo que achava que não ia precisar para nada. Sem contar que tem a questão da identidade do falante. Desde os primeiros programas que eu tenho feito aqui, eu tenho dito a vocês que nós somos aquilo que nós falamos ou aquilo que nós escrevemos de alguma forma. Nós representamos a nossa identidade a partir daquilo que dizemos. Então, eu acho que requintar um pouco o nosso vocabulário não machuca ninguém, não agride ninguém. A questão da utilidade do conhecimento, como eu falei, esse conhecimento é útil, ele pode ser útil em algum momento. Se não for, deixa guardadinho lá dentro de você para uma situação eventual. E a questão do uso saudável, não depreciativo. O único senão quanto a isso se você tem esse conhecimento, detém esse conhecimento, ele só não pode ser usado como forma de depreciar uma outra pessoa. De dizer, olha, eu sei e você não sabe, eu tenho conhecimento e você não tem. Aí o conhecimento utilizado dessa maneira, ele não é bacana. Agora, se for um conhecimento para a sua vida pessoal, para a sua utilidade, que vai ser em algum instante reutilizado, aí eu acho que é sempre bacana. Não ocupa espaço, não. É isso. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação sempre. A gente aproveita para deixar também o convite para você que está assistindo. Tem alguma dúvida de português ou quer entender melhor algum assunto que envolve a língua portuguesa? Participe do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, que é o facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para que o professor então possa respondê-la aqui no programa. E o Unifev em Pauta vai ficando por aqui, sem deixar de te agradecer, é claro. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa e não esquece que lá no facebook.com/rádio e TV Unifev você vê todas as últimas edições do programa que já foram ao ar pela TV. Te espero por lá também. Grande beijo, tchau, tchau.